é esse ruído ali, bem no exon 2, né? Que está chamando a atenção. E aí tem umas situações bem peculiares aí do HLA. Os classe 1, principalmente B e C, eles têm muita homologia. Então pode acontecer do software pegar leituras de um gene e colocar no outro. Então o DRB1 e DRB3 também. Eu não posso dizer com certeza que é esse o caso aqui, porque eu vou mostrar depois, não sei se vocês chegaram a fazer um blast dessas leituras. Sabe o que é o blast? Sim. A gente não sabe o que é o blast. Tranquilo. É bem importante, também eu não sou perito em blast, mas ele é bem importante, te ajuda a resolver muita coisa. Agora aqui que é o nosso problema, né? Que é onde o ruído está mais alto. E aqui o software ele sempre mostra bem isso daí. Então quando você tiver, digamos que você tem um ruído em bastante, ele fosse mais distribuído aqui, né? Sempre olhe os exons-chave. Começa sempre olhando pelo exon 2 ou 3 para investigar. Porque todos os alelos têm esses exons descritos. Eu estou vendo ruído alto aqui no exon, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou olhar aqui, aí eu, poxa, tudo bem, mas tem vários alelos como esse que não está descrito nesse exon. Então olha sempre no exon-chave. Então, o que a gente faz para olhar, para investigar, né? Vamos tentar descobrir qual é a posição que deu o ruído mais alto aqui, 18%. Né? Se você segurar aqui, dá para ter uma ideia. Deve ser por aqui, né? 18%. Aí, sabem usar isso aqui? Não. Isso daqui é salvação para você entender muita coisa. Muita coisa. Tá? Quando ele está cinza, o que ele quer dizer aqui? Quando ele está cinza? Quando a leitura está cinza. Aqui tem uma base, né? Qual é a base nessa posição para essa leitura? Está ali, ó, na penúltima linha. Qual é a base? Adenina. Aqui é uma citosina. Aqui é uma adenina. Se a gente olhar lá em cima, está batendo tudo. Nas posições em homozigose, ele vai ficar cinza. Quando tem heterozigose, ou tem ruído, aqui no caso é homozigoto, né? Foi a resultante que ele encontrou. Quando tem heterozigose ou ruído, ele vai mostrar a base para você. E aí, ó, quando essa letra for minúscula, vamos lá, é diferente de quando ela é maiúscula. Ó, deixa eu pegar aqui uma outra, que eu peguei uma região. Por que aqui está minúsculo e aqui está maiúsculo? Ó? Não sabemos. Então, eu tô demorando para chegar lá, porque eu quero mostrar para vocês tudo que o software pode ajudar vocês a investigar, tá? Ó, aqui está maiúsculo porque ele considerou isso ruído. Tanto que, ó, ele deu homozigose. Mas tem um... Tudo que for ruído, ele vai marcar com a letra maiúscula e vai dizer qual que é o ruído. Tudo que for minúsculo é a base menos frequente, não é isso? Vamos lá, que eu não decoro nada. É a mais frequente. Olha lá, 129. Tá vendo aqui nessa posição? Ó? A guanina está minúsculo, que ela é a mais frequente. Então, o alelo mais bem representado tem guanina nessa posição. E a timina também aqui é a mais frequente. Tá vendo ali? Ela está vermelhinha. Ele não mostra o outro para não poluir, mas o outro está aqui, ó, é a adenina. Ó. Adenina aqui, adenina aqui. E você já começa a dar uma olhada. Olha só, tem leituras que a guanina está em fase com a timina e outras que a guanina está em fase com a adenina, tá vendo? Se fizer isso aqui, ó, você consegue já dar uma olhada ali, ó. Mas você pode ver que a maioria são guaninas com timinas. Tem algumas guaninas com adeninas,
10% do total ali, né, daquela fase. Beleza? Por que eu estou te mostrando isso? Porque é isso que vai te dar o pulo do gato. Vai te ajudar a investigar isso aqui. Elas. Eu vou mostrar o que efeito isso vai dar. Aí, ó, as guaninas foram lá para baixo. Ó. Aí você pode vê-las aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que é adenina, adenina, citosina tá para cá, tem umas citosinas aqui. Aí vamos olhar aqui se eu peguei a melhor posição mesmo. É aqui, ó, tá vendo que o ruído aqui, ó, tá bem alto, 16%. Tenta manter esse gráfico aqui. Vocês sabem tirar e colocar ele aqui, né? Porque esse gráfico aí é teu guia. É o melhor produto do software, é esse gráfico. Se você olhar só esse gráfico e essa barra de fase, você resolve tudo. Você pode liberar ou não uma amostra. Tranquilamente, sem olhar mais nada. Depois que você pega ali aquele olhar clínico, né? Aí o que a gente faz? Que raio é isso aqui? Porque não é B15 nem B40-175, porque está maiúsculo, porque é mismatch, né? Por exemplo, aqui, ó, olha quantas guaninas tem, olha lá. 33 guaninas nessa posição. E o mais interessante é que, diferente dessa aqui, por exemplo, aqui o ruído, ele está em fase, ó. Ele tem um padrão. Então, esse tipo de ruído é que a gente tem que investigar com mais cuidado. Não é o ruído existe, mas é o ruído aleatório que você espera. Tanto que isso aqui é ruído, ó, né? Só que a frequência está bem baixa. Mas se você tiver um problema de cobertura, esse ruído pode aumentar um pouco. Quando você tem menos leituras, o erro aparece mais. Agora, esse ruído aqui, ele é aleatório, ele é mais aleatório. Diferente desse aqui que tem um padrão. Aí eu quero saber de onde pode estar vindo isso. Aí eu vou usar o BLAST. O BLAST é uma ferramenta de bioinformática que acho que é a mais importante, assim, é uma das mais citadas na literatura, onde você pega uma sequência de nucleotídeos e alinha e busca aquele padrão numa base de dados de alelos, de genes, como a do GeneBank, por exemplo. Então, que é lá no site do NCBI, que é aquele centro americano que faz a curadoria desses dados de genômica. Então, pensa em todos os genes e as variantes reportadas, tem tudo lá. Agora, como é que eu faço, por exemplo, para desenhar um primer? Quero desenhar um primer que vai amplificar o HLA-A. Eu pego a sequência desse primer, por exemplo, e jogo lá para ver se ele alinha no HLA-A e não alinha em outro lugar. Porque se ele alinha em outro lugar, ele vai amplificar coisa que eu não quero. Então, você dá um blast, que a gente fala. Você usa o blast para fazer o alinhamento, a busca de um padrão. Então, vamos buscar esse padrão lá no blast. E outra coisa, por que o software pegou essa leitura e alinhou aqui se tem esse monte de mismatch? Porque tem um monte de match também, tá vendo? Tudo isso cinza aqui. Tudo isso aqui bate com a sequência dos alelos. Então não dá para ele pegar tudo que tem mismatch e jogar fora, porque senão tu perde um alelo novo, por exemplo. Então aí é um jogo de você tem que encontrar um bom balanço entre essas duas variáveis. Quer dizer, tem leitura que o software vai descartar. Se vocês olharem aqui o Rejected Read, vocês vão ver que tem muita coisa aqui, ó, que o software não considerou, tá vendo? E aí, ó, tem caso que isso aqui é muito... Tudo isso aqui é leituras rejeitadas, tá? Mas ele também considerou essas aqui. Aí você que tem que investigar. Então você encontrou isso em nível elevado. Encontrou um padrão. Né? Tem algo que está se repetindo. Investiga. Aí como é que eu faço? Eu clico o botão direito,
eu poderia copiar essa sequência. Então, se eu venho aqui, copy sequence, ele vai copiar a sequência dessa leitura, do início ao fim. A, T, C, 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 para você fazer o que você quiser. Você pode copiar o nome da leitura, e isso pode te ajudar, se você quiser ir lá no arquivo FastKill e olhar, que dá para abrir num bloco de notas normal. Ou eu posso dar um blast direto. Isso ele vai pegar essa leitura e vai investigar. Quando eu clico, eu já fiz isso, mas vamos ver aqui se ele vai demorar, às vezes demora. Ele abre o navegador direto, não precisa de login. Vocês veem que eu não estou logado. E ele vai tentar encontrar uma sequência que seja mais parecida, que tenha o maior percentual de identidade, né, com aquela. Então eu pego aquela leitura e tento alinhar numa sequência que for submetida ao GeniBank, que já seja conhecida, descrita. E vocês veem, ó, que tem aqui um B54, que tem 100% de identidade, tá vendo? Mas ele foi submetido parcialmente, é um alelo que só tem a sequência parcial. Tem até, olha só, interessante, essa read, ela tem 100% de identidade, ou seja, não tem nenhum mismatch com o gene de... Eu nem sei o que é isso aqui, uma outra espécie. Pantroglodites, eu não sei, não vou nem tentar, eu não sou biólogo. Então, vocês veem que tem o HLA, ele tem várias espécies, né? Tem genes, esses se chamariam homólogos, né, em outras espécies. E essa leitura, ela também tem homologia, ó, com os HLAs 6, ó. C03, ó, C07. Então é uma região que ela é muito conservada entre os HLAs B e C. Isso é um problema para a gente. Porque o software ele pega aquela leitura e fala, vou botar onde? Qual é uma das primeiras etapas do software? O seu barcode, ele separa as amostras, o Vinícius, da Jennifer, de outras pessoas, mas não separa os genes. Como é que ele faz isso? Dentro da própria pessoa, ali, os genes foram amplificados? Por homologia e por outros critérios. Então ele tenta pegar as leituras que são mais prováveis ser do HLA-A e bota numa caixinha. Do HLA-B, bota numa outra caixinha. Do C, numa outra caixinha. E assim vai. Mas olhando esses HLAs 6 aqui, com 100% de identidade, porque você vai ver outros aqui, ó. Eu peguei uma outra leitura, essa daqui até que bateu todo mundo, mas eu fiz uma outra busca, tá aqui nessa outra aba, no thanks, que também deu 100%, mas ele não trouxe, por exemplo, nenhum HLA-B, ó, tá vendo? Só tem o HLA-C 0102, e aqui ele não mostra a tipagem, tem um 0302. E olha que interessante, qual é a tipagem do HLA-C dessa amostra aí? É um C03. Será, aí, a minha primeira suspeita seria, será que ele não pegou leituras que seriam mais bem alinhadas para o HLA-C e colocou no HLA-B? Pode ser. Pode ser que sim. A gente também tem a possibilidade de copiar a leitura. Lembra que eu cliquei com o botão direito lá, copy read sequence, copy sequence, e colocar no blast do IMGT. Aqui eu já tenho o resultado. Vocês vão lá no site do IMGT, que aí ele vai procurar só HLA. Vou voltar aqui, ó. Primeira página do MGT. Conhece a página do MGT? A gente usa muito para fazer alinhamento. Tools. Isso.
Tools. E aí aqui, o BLAST é uma ferramenta. A diferença é que lá no GeneBank você pesquisa para todas as sequências conhecidas. Aqui eu vou pesquisar só para HLA. Na verdade, eu tenho até outras opções. Eu clico aqui. Se for eu posso olhar no genômico, mas como eu peguei a pesquisa que eu fiz foi do genômico, eu vou pegar, na verdade, a região codificante. Lembra? Genômico inclui exon e intron. Eu acho que se eu botar genômico, ele só vai pegar alelos que têm a sequência genômica completa. E esse aqui, por exemplo, não tem. Sequência genômica seria todos os exons e introns. E também, de preferência, os UTRs. Esse só tem parcial codificante. É só os exons. 2, 3 e 4. Então, para eu ser mais abrangente, aqui tem KIR, ó. Então, IMGT, HLA, CDS. Vou botar só aqui. E aí aqui eu colo. Então, só colei a leitura. É que aqui às vezes demora um pouquinho. Ainda está fazendo. Essa aqui é a minha que eu tinha feito antes. E aí, olha que interessante. Com a leitura anterior, que é uma leitura diferente da que eu escolhi para vocês ali, ele já tinha dado um B5445, ó, com 100% de identidade. Então, essa leitura, ela não... E ele só deu base aqui. Depois aqui aparecem os 6. E os 6 que ele traz tem algum tipo de mismatch, não é 100%. Aí eu fiquei na dúvida. Mas aqui eu coloquei a sequência genômica apenas. E olhar a codificante talvez seja o mais interessante. Porque aí já aparecem alguns HLA6 com 100% de match. Como foi aqui com vocês. Com identidade 100%. Então, pelo que eu já vi, se fosse um paciente, eu ia falar para vocês olharem com mais cuidado, porque paciente, vocês já tiveram a oportunidade de dar uma lida, como a gente lida com um paciente hematológico. Para fazer transplante, ele geralmente é um paciente com algum tipo de neoplasia. Um dos mecanismos de escape do tumor para o sistema imune é provocar alterações no HLA. Certo? Então, por isso que quando tem amostra de paciente, a gente tem que ter um cuidado muito maior. Uma das coisas que pode acontecer é perda de HLA. Você vai observar no paciente, às vezes esse gráfico aqui, começar, aquele segundo alelo começar a se distanciar. Você começa a ver uma perda do segundo alelo. Porque ele está com a doença bem ativa, lá na medula, produzindo células com perda de HLA, aqueles clones, eles estão ficando mais presentes. Então, as células que ele gera não tem aquele HLA, aquele segundo HLA, e a quantidade delas está aumentando. E como a gente pega a amostra do sangue, a gente só consegue resolver isso geralmente com um suave bucal. Tá? Então, vamos ver aqui se ele já gerou o resultado. Não. Aqui às vezes demora um pouco. A gente vê do codificante. Mas, resumindo uma longa história, parece que essas leituras não eram para estar aí. O que eu fiz foi rodar num outro software, que é o Assign, e ele também deu aqui um padrão bem bizarro. Ele também mostrou aquelas leituras, mas ele está mais acostumado com leituras de captura, então não dá para confiar muito. Ele está mostrando também um ruído aqui mais elevado no Exon 2, ó. Aqui a gente vê o ruído por aqui. Enfim, não me ajudou muito. Eu gosto de usar também um outro software, mas a minha licença venceu, que é o HLA Twin.
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar. Ele ele funciona muito bem para as leituras para os dados gerados pelos kits da GDX. É uma boa segunda opinião de um especialista, funciona bem. Mas eu não tenho a licença dele aqui. Bem, aqui é apenas um update depois da gravação daquela conversa que vocês estão acompanhando aí no vídeo. Eu consegui fazer a reanálise daquela amostra, daquele HLA-B, da amostra por completo, né? Mas com foco principal no HLA-B, usando o software HLA Twin, que tem essa interface. E aqui o mesmo ID da amostra, e aqui os resultados que a gente obteve, né? Então, a gente observar aqui o HLA-B, ele está dando uma tipagem concordante com o que a gente encontrou lá, um HLA-B 1501 com um B40 175. E aqui essa flag mostrando que é um alelo raro. E as flags que ele mostra é apenas um mismatch numa região intrônica. E se a gente olhar com mais detalhes aqui as métricas de qualidade, a gente vai observar que o único problema que ele encontrou aqui, que a gente poderia investigar com mais cuidado, seria no HLA-DRB1. Mas óbvio, aqui a gente está pegando dados gerados por um kit e analisando em outro software, né? De um kit de um fabricante e analisando no software de outro fabricante. Então esse DRB1 teria que investigar com um pouco mais de cuidado o que aconteceu. Mas como o nosso foco aqui é o HLA-B, a gente pode observar que os resultados são muito satisfatórios, né? A gente consegue gerar a mesma tipagem, aquele ruído que apareceria aqui, provavelmente aqui no exon-chave, né? Está em 0%, então o software conseguiu filtrar bem aquelas leituras e assinalar para o HLA-C, ou enfim, não utilizar no alinhamento. Não sei aqui o que ele fez com maior profundidade, né? Ele não mostra. Mas chegou no resultado concordante, então talvez reforçando aí a ideia de que aquelas leituras seriam mais apropriadamente ou descartadas ou alinhadas no HLA-C, que aqui, lembrando, eram leituras que alinhavam com 100% de identidade com o HLA-C do grupo 03, e que é a tipagem aqui que a gente encontrou também nesse software. Se a gente der uma olhada aqui no alinhamento do HLA-B, a gente vai observar que é um dado de muito boa qualidade, né? Parece que foi realmente gerado para este software, né? Ele se comporta muito bem analisando dados desse kit. Inclusive a gente pode observar que a fase está completa, bem construída, como está lá no software, no NGS Engine. A gente tem boa cobertura nas duas contigs e nos dois alelos aqui que ele escolheu. Diferente do outro software, esse aqui ele vai mostrar a cobertura apenas nas regiões que estão caracterizadas pelo IMGT, na base de dados do IMGT, né? Então ele não usa a extrapolação ou a extensão da sequência, né, por extrapolação para fazer um alinhamento. Ele faz um alinhamento de novo, né, e depois um mapeamento, um realinhamento dessas leituras nos alelos que ele encontrou que seriam os mais próximos das duas sequências consenso determinadas aqui. Então, só para dar esse update, parece que o call de HLA-B 1501 com B40 175 parece ser o mais apropriado, inclusive com métricas de qualidade extremamente satisfatórias.